Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 27 de setembro. Por unanimidade, o Supremo declara a inconstitucionalidade de leis estaduais que definem limites de idade para ingresso na magistratura. O julgamento foi realizado no plenário virtual da Corte. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Ministro Gilmar Mendes determina que a União analise empréstimos de quase R$1,5 bilhão para o governo do Espírito Santo. O OAB pede ao Supremo que o governo federal adote medidas de combate à fome. Podcast Supremo na Semana traz balanço de um ano de gestão do ministro Luiz Fux à frente da Corte. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo decidiram por unanimidade que leis estaduais que tratam de limites de idade para entrar na magistratura são inconstitucionais. As ações foram propostas pela Procuradoria-Geral da República contra 3 leis que fixavam limites de idade para entrar na magistratura estadual. Em Mato Grosso do Sul, o concurso previa idade mínima dos candidatos de 23 anos e máxima de 45 anos. Em Rondônia, para concorrer ao cargo de juiz substituto, o candidato deveria ter menos de 50 anos. E no Ceará, a partir de 21 anos e não ultrapassar os 65 anos. Seguindo o voto do relator, Gilmar Mendes, os ministros consideraram que não há na Constituição Federal e nem na LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, previsão semelhante ao encontrado nas normas impugnadas. O relator ressaltou que a Suprema Corte tem firmado jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que disciplinem matérias próprias do Estatuto da Magistratura ou em desacordo ou em caráter inovador em relação à LOMAN. Por questões processuais, o ministro Luiz Roberto Barroso extinguiu um pedido de abertura de inquérito contra o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, por prevaricação e advocacia administrativa. Na notícia crime encaminhada à Corte, a deputada federal Natália Bonavides alega que o ministro teria direcionado verbas da União para a construção de um mirante turístico no Rio Grande do Norte, vizinho a um terreno onde ele pretende construir um condomínio, o que valorizaria a propriedade. Afirma ainda que o Rogério Marinho teria tentado ocultar quem propôs o direcionamento das verbas para a construção, ferindo a lei de acesso à informação. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou que os crimes de prevaricação e de advocacia administrativa são de ação penal pública e que, por isso, a instauração de inquérito só pode ser requerida pelo Ministério Público, por autoridade policial ou pelo ofendido, o que não é o caso da deputada. O relator ressaltou ainda que nada impede, evidentemente, que a parlamentar apresente a mesma notícia-crime diretamente à Procuradoria-Geral da República. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal determinou que a União dê continuidade à análise de empréstimos ao Espírito Santo e instituições de fomento do Estado. As operações de crédito somam mais de R$1,4 bilhão para aplicação em segurança pública, logística e gestão fiscal. Na ação, o Estado do Espírito Santo argumentou que os processos tramitavam antes da edição da Portaria 9.365 de 2021, que suspendeu temporariamente as análises da capacidade de pagamento e as concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Ao deferir a liminar, o ministro Gilmar Mendes observou que uma lei de 2018 veda a suspensão de processos administrativos ou a declaração de invalidade de situações já constituídas sob ordenamento jurídico em vigor na época do requerimento, com base em mudança posterior de orientação geral. Segundo ele, essa possibilidade equivaleria a acabar com o federalismo cooperativo. O ministro também lembrou que sobre a mesma matéria já foram deferidas decisões semelhantes para o Piauí, Bahia, Sergipe e Pernambuco. Diante disso, Gilmar Mendes determinou que a União prossiga a análise de empréstimos de mais de R$1,4 bilhão para o Espírito Santo, para aplicação em segurança pública, logística e gestão fiscal. E o ministro Gilmar Mendes manteve a obrigação do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, de comparecer periodicamente em juízo.
A defesa argumentava que a indicação de Crivella para o cargo de embaixador do Brasil na África do Sul o impediria de cumprir a medida. O ex-prefeito foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa e de integrar organização criminosa. Em fevereiro deste ano, o ministro Gilmar Mendes havia revogado a prisão domiciliar fixada por decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça e determinado o cumprimento de outras cautelares diversas, entre elas o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades e a proibição de manter contato com os demais investigados. Para o relator, as medidas cautelares continuam sendo necessárias para preservar a instrução do processo penal que está em andamento. O Ministério Público Federal enviou recomendação para que o governo de Pernambuco não use recursos da educação no pagamento de pessoal inativo. O documento foi direcionado ao governador e às secretarias de Educação e da Fazenda. Embora o Tribunal de Contas de Pernambuco tenha estabelecido prazo de 3 anos a partir de 2021 para que o Estado exclua do limite mínimo constitucional de 25% de gastos destinados à educação a parcela referente ao pagamento de despesas previdenciárias, o MPF entende que essa medida é contrária ao exigido pela Constituição e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, onde é vedado o uso de recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino para pagamento de aposentadorias e pensões. A verba deve ser empregada na melhoria da educação, sob pena de prejuízos ao sistema educacional em Pernambuco. A partir desta segunda-feira, qualquer pessoa precisa apresentar um comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrar nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo. O cidadão deve comprovar que tomou pelo menos uma dose da vacina. Ele pode apresentar o certificado digital ou um comprovante de vacinação impresso em papel timbrado, emitido por instituição governamental nacional ou estrangeira ou institutos de pesquisa clínica. A pessoa que tem contraindicação à vacina deve apresentar um relatório médico. Caso alguém seja impedido de entrar em audiências ou outros atos processuais pela falta do comprovante, o juiz ou desembargador será imediatamente comunicado. O Tribunal de Justiça de São Paulo lembra que o comprovante não afasta a necessidade de se cumprir as regras de segurança, como o uso de máscara e o distanciamento. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação no Supremo para obrigar o governo a adotar medidas de combate à fome. No pedido, a OAB cita dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Segundo o levantamento, nos últimos meses do ano passado, quase 10% da população brasileira passou fome e mais da metade dos domicílios no país enfrentou algum grau de insegurança alimentar. A OAB pede ao Supremo que a União adote uma série de medidas, entre elas a retomada e ampliação do auxílio emergencial de R$ 600, o retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a revogação do teto dos gastos de recomposição do orçamento para as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. E a seguir, em entrevista ao podcast Supremo na Semana, ministro Luiz Fux ressalta a defesa intransigente da democracia pelo STF. Depois do intervalo. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. O balanço do primeiro ano de gestão do ministro Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal é o destaque da última edição do podcast Supremo na Semana. O ministro também falou das perspectivas para o retorno presencial ao trabalho e da proximidade com o ano eleitoral. Ao fazer o balanço de um ano à frente do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Fux afirmou que um dos principais desafios da Corte foi responder de forma rigorosa às manifestações de ataque à democracia e à justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal, eu acho que reagiu à altura da sua missão constitucional.
que é a defesa intransigente da democracia. Além da defesa institucional da Suprema Corte, o presidente Fux também precisou contornar os problemas causados pela necessidade de distanciamento social imposta pela Covid-19. O trabalho foi adaptado para que não houvesse paralisação dos julgamentos. Com a implantação das videoconferências, a produtividade aumentou e o STF precisou dar soluções constitucionais a problemas que foram além da definição de competências entre municípios, estados e União. A pandemia suscitou uma série de outras questões, como, por exemplo, tivemos que decidir se era possível reduzir jornada de trabalho e, ao mesmo tempo, diminuir salários para manter empregos, manter empresas. O ministro Luiz Fux também ressaltou que, mesmo neste momento de pandemia, o STF foi a Suprema Corte que mais julgou em um ano no mundo, inclusive firmando jurisprudência que ajuda a orientar judiciários de outros países. O ministro Fux destacou que agora é importante focar nas eleições de 2022, um processo que exige calma e prudência das instituições. Sobre as manifestações do dia 7 de setembro, o presidente da Suprema Corte disse que tudo ocorreu dentro da normalidade, sem incidentes graves, e que as correntes opostas se mantiveram nos seus espaços, reforçando a ideia de que a democracia reclama por ordem e paz. Para concluir, o ministro Fux afirmou que trabalha para que o Congresso aprove uma emenda à Constituição para reduzir o contencioso administrativo e tributário que congestiona a pauta do STF. Ele lembrou 2 dos 5 eixos de sua gestão, que buscam o uso da tecnologia e a redução dos tipos de processos que chegam à Corte, para tornar o Supremo ainda mais eficiente. A transformação do Supremo Tribunal Federal numa corte eminentemente constitucional, numa corte 100% digital e numa corte capaz de exportar jurisprudência para o mundo contemporâneo. O ministro Humberto Martins recebeu cidadãos na presidência do Superior Tribunal de Justiça para a 8ª edição do projeto Fale com o Presidente. O programa tem despertado cada vez mais a atenção da sociedade pela iniciativa do ministro Humberto Martins, presidente do STJ, de receber pessoas com os mais diversos tipos de demandas. Assim, os cidadãos têm acesso ao Poder Judiciário de uma forma ainda mais próxima, quando aproveitam para conversar e tirar dúvidas, desde assuntos sociais ao funcionamento do poder público. Nosso encontro Fale com o Presidente tem sido um sucesso absoluto. Já estamos na 8ª edição. As pessoas procuram a presidência através da ouvidoria, são selecionadas assuntos diversos e nós buscamos equacioná-los e, ao mesmo tempo, dar respostas às pessoas. Não quer dizer que sejam todas resolvidas, mas todas são ouvidas e adotadas providências. Ou seja, é o tribunal próximo do cidadão. É a confiança das pessoas no Tribunal da Justiça, no Tribunal da Cidadania. Por isso que eu digo que vamos dar as mãos, magistratura e cidadania, porque, na verdade, somos apenas instrumentos do poder. O proprietário do poder é o cidadão, é a cidadania. O Supremo Tribunal Federal abriu as inscrições para 11 cursos à distância sobre vários assuntos, como legislação e língua portuguesa. Todos são abertos à comunidade. Qualquer pessoa pode fazer um ou mais cursos online. Entre os temas estão paternidade responsável, lei anticorrupção, improbidade administrativa, direito constitucional, segurança da informação, atualização gramatical e uso da vírgula. O aluno deve fazer o curso em 90 dias a partir da data de inscrição e precisa cumprir pelo menos 70% das atividades para receber o certificado. As inscrições vão até o dia 3 de dezembro. Mais informações no site ead.stf.jus.br. Uma ex-executiva de vendas que trabalhou para a Avon não conseguiu anular no TST decisão que afastou o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa. A profissional argumentou que não foi intimada para a sessão telepresencial que julgou o processo sobre o caso dela.
De acordo com o processo principal, a ex-executiva trabalhou para a Avon por 17 anos e pediu o reconhecimento do vínculo de emprego na Justiça. Em primeiro grau, o reconhecimento foi obtido, mas a empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista. O processo estava pautado para ocorrer em sessão virtual de forma remota por meio do Processo Judicial Eletrônico, PJE. No entanto, após pedido de sustentação oral por parte da empresa, a sessão foi convertida em telepresencial, ou seja, realizada por meio de videoconferência. Na sessão telepresencial, o TRT acolheu o recurso da empresa e afastou a declaração do vínculo de emprego. Como a defesa da executiva não apresentou recurso, a decisão tornou-se definitiva, após ser notificada do trânsito em julgado e da determinação de recolhimento das custas processuais. A trabalhadora apresentou petição em que alegava que a advogada dela não fora intimada da sessão telepresencial e, por isso, ficou impossibilitada de apresentar sustentação oral. Mas o TRT entendeu que a conversão da sessão de julgamento remota em telepresencial equivale a mero adiamento. Assim, não há obrigação de inclusão do processo em nova pauta. A ex-gerente então impetrou o mandado de segurança, que também foi rejeitado pelo TRT. O regional aplicou a súmula 33 do TST, que diz não caber mandado de segurança de decisão transitada em julgado. A profissional entrou então com recurso em mandado de segurança no TST. O relator na SDI2, ministro Evandro Valadão, observou que após ter sido intimada da decisão do TRT na ação principal, a ex-executiva não apresentou os recursos cabíveis. Dessa forma, não apontou a nulidade no momento oportuno, o que resultou no trânsito em julgado da decisão. O relator observou ainda que o mandado de segurança foi impetrado quando já ultrapassado qualquer prazo recursal possível, o que implica a extinção sem resolução do mérito. Eu observo que a parte foi intimada da decisão regional e a partir do momento em que foi intimada poderia ter recorrido, inclusive, arguindo a nulidade da intimação para a sessão, que não ocorreu. Aqui não desconsidera a possibilidade do prejuízo efetivo que possa ter ocorrido, mas, na verdade, com a ausência de manifestação expressa no primeiro momento, que seria o do recurso ordinário, houve a preclusão e depois a preclusão máxima pelo trânsito em julgado. Todos os ministros da SDI2 seguiram o voto do relator. Dessa forma, a ex-executiva de vendas não conseguiu anular a decisão do regional, que afastou o vínculo de emprego com a Avon. E no próximo bloco, em debate promovido pelo Senado, o representante do TSE esclarece totalização de votos centralizada. Voltamos lá. A Constituição desempenha um papel central na democracia e na proteção dos direitos dos cidadãos, além de limitar os poderes dos governantes. A Constituição visa transformar a realidade social através de suas normas. Representantes do Tribunal Superior Eleitoral participaram de um debate no Senado Federal sobre a centralização da totalização dos votos das eleições. O TSE esclareceu que o procedimento trouxe mais segurança ao processo eleitoral, sem alterar a competência dos TREs e dos juízes eleitorais. Pela primeira vez, nas eleições municipais de 2020, a totalização dos votos foi centralizada no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o TSE realizou a soma dos votos apurados pelos tribunais regionais eleitorais. Antes, a totalização era feita de forma descentralizada, pelos bancos de dados de cada TRE. Nesta segunda-feira, o tema foi debatido no Senado. O juiz auxiliar da presidência do TSE, Sandro Nunes Vieira, explicou que a mudança trouxe mais segurança ao processo eleitoral. Por exemplo, falarmos hoje de um retorno da totalização aos TREs, porque o dado precisa estar onde ele é apurado, seria o equivalente a dizer que cada cidadão que declara seu imposto de renda deveria ter
o banco de dados da Receita Federal na sua cidade. Se o dado está em Brasília, em Florianópolis, ou em Porto Alegre, ou em Manaus, com os meios de comunicação que nós temos, isso é irrelevante. Centralizar a totalização foi uma recomendação da Polícia Federal. Ao longo do debate, foi esclarecido que, embora os bancos de dados fiquem nos TREs, eles já eram administrados de forma remota pelo TSE. Na arquitetura descentralizada, o fato de existir um banco de dados de um servidor de aplicações local em um computador em cada TRE aumentaria o leque de potenciais ataques ao ambiente, que podem ser mitigados com a localização física dessas máquinas no ambiente do TSE. Além disso, esta migração poderia também trazer benefícios relacionados com a manutenção da aplicação, onde se tornará desnecessário o processo de replicação dos votos. A assessora de gestão eleitoral do TSE, Sandra Damiani, frisou que nada mudou com relação às atribuições dos juízes eleitorais, das juntas eleitorais e dos tribunais regionais eleitorais, e reforçou que houve apenas uma adequação às evoluções tecnológicas. Sempre houve preocupação, aliás, sempre foi o norte, foi adaptar os sistemas, fazer com que os sistemas obedecessem exatamente ao que determina a lei. Sendo que, logicamente, por um Código Eleitoral de 1965, ele não previu, logicamente não estava contido nele, as evoluções tecnológicas que vieram particularmente com a eletrônica. O Tribunal Superior Eleitoral é finalista no Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial, promovido pelo ExpoJude, Congresso de Direito, Tecnologia e Inovação para o Ecossistema de Justiça. O TSE concorre na categoria Liderança Exponencial, no segmento superior, federal e eleitoral. Os ganhadores serão anunciados no dia 5 de outubro. O ExpoJude está em sua 5ª edição e tem como objetivo promover e reconhecer os líderes que se destacam pelo perfil empreendedor em suas instituições. A premiação busca incentivar iniciativas e projetos de inovação. Você sabia que a divulgação de mensagens dos aplicativos de conversas no celular sem autorização dos envolvidos pode gerar indenização? Confira na reportagem de Gabriele Torbes. Em algum momento você já deve ter escutado a seguinte frase: olha que divertido esse print. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é ilícito divulgar publicamente conversas do aplicativo WhatsApp ou quaisquer outros aplicativos de troca de mensagens sem a autorização de todos os envolvidos. As conversas por aplicativo são resguardadas pelo sigilo das comunicações, assim como as ligações telefônicas, sendo que para a divulgação é necessário ter a autorização de todos os que participam do grupo ou a autorização judicial. Ele faz parte do dia a dia da maioria dos gaúchos. Os aplicativos de mensagens instantâneas se transformaram em uma das principais formas de comunicação. Mas o desembargador Ney Widman Neto, que preside a comissão que trata da Lei Geral de Proteção de Dados, faz um alerta. Tudo isso gera justa expectativa no cidadão de que suas conversas que ficaram registradas por e-mail ou por WhatsApp, por exemplo, não serão tornadas do conhecimento público, divulgadas sem a sua prévia autorização ou consentimento. Excepcionalmente, isso pode ser dispensado em casos em que se faz necessário para o exercício de um direito ou para a comprovação da prática de um crime. A lei da quebra da confidencialidade, a divulgação de conversas é violação de legítima expectativa, privacidade e intimidade do emissor, o que pode levar a uma responsabilização. A violação desse direito é passível de sanção, podendo gerar até mesmo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a depender da gravidade e da extensão dos prejuízos que a divulgação indevida possam ter causado. O valor dessa indenização sempre irá depender das circunstâncias do caso concreto. Lembre-se, o sigilo das comunicações está diretamente ligado à liberdade de expressão prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Mas os direitos à intimidade e à privacidade também são protegidos pelo Código Civil.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.